Em resumo, são notícias não comentáveis. São notícias não comentáveis porque os comentários sobre isto eu já fiz tantas vezes e não tenho nada a acrescentar de novo, salvo ir para uma visão macro de tudo que envolve essas coisinhas micro. Qual é a visão macro? São aquelas perguntas que eu faço aos meus queridos seguidores. Você acredita em que forma de governo? Repito, você acredita em que forma de governo? Eu dou algumas dicas. Autocracia, aristocracia, monarquia, ditadura ou democracia? Dei alguns exemplos. Dei alguns exemplos e terminei de propósito, por último, falando na democracia. Porque democracia, já na última live eu disse isso, eu não conheço. A democracia significa o quê? O poder do povo. O povo é quem governa. De uma forma direta, é difícil. De uma forma indireta, o povo governa escolhendo as pessoas que o representam. Só que essa democracia não existe. Porque eu já mostrei na última vez que para a democracia existir com o povo tendo o poder, exercendo o poder, este povo tem que ter, primeiro, qualidade. Tem que ter, na sua grande maioria, qualidade, boa qualidade. E boa qualidade significa pensar com a própria cabeça, ser informado, ter discernimento, ter capacidade de observação e escolher aqueles que seriam os seus representantes para exercer o poder em nome dele, povo. Você é a favor de forma de governo em que mandam as leis ou forma de governo em que mandam os homens? Pararam para pensar nisso? É que quando você tem leis, e elas é que regem, elas é que são o norte. Quando você tem leis, essas leis têm que ser feitas para serem cumpridas, executadas, obedecidas, indistintamente por todos. É o que acontece? Claro que não. Onde está a forma de governo em que a Constituição, e Constituição é o conjunto das leis fundamentais que regem o comportamento da sociedade, das nações. A Constituição, ela tem que estar acima de tudo e de todos. Então, quando você tem uma Constituição que foi feita, e nós temos uma que foi feita em 1988, e eu tive a honra, não como político, mas como jurista, de ser convidado para ajudar a redigir essa Constituição, e, portanto, sou testemunha de muita coisa que aconteceu, não apenas na cena, no palco iluminado, mas também nos bastidores e nas coxias. Então, nós temos uma Constituição que foi a de 88. E essa Constituição nasceu para ser desrespeitada. Essa Constituição foi feita porque depois que a gente trabalhou, um grupo de juristas, para fazer o esqueleto, nós saímos. E esse esqueleto foi para o plenário. E durante um ano no plenário, todo mundo pôs a colher. E fez uma salada que, menos mal, que ainda tinha uma salada feita. A salada da Constituição de 88 virou esse tipo de lavagem. A lavagem era esta comida azeda, apodrecida, imprestável, que virava lixo e depois virava lavagem e alimento para os porcos. De que se alimentam hoje
principalmente os membros do Supremo Tribunal Federal. Isto é, eu perguntei, você prefere um governo das leis ou um governo dos homens? Claro que o governo das leis seria preferível se os homens cumprissem as leis, principalmente os homens incumbidos de proteger as leis, de defender a Constituição, de defender a lei mãe e as leis filhotes, fazendo com que essas leis fossem cumpridas, erga omnes, sobre todas as pessoas. O que fazem esses abutres, esses urubus do Supremo Tribunal Federal? Passam por cima das leis, da mãe e dos filhos. Cada um tem a sua Constituição na cabeça que seja útil para eles naquele dia. Para eles ou para alguém da gangue deles. Descumpridores da lei. Rasgam a Constituição que não fizeram. Alguns tiveram o desplante de escrever sobre a Constituição, com a sua pouca cultura, blefadores. Gente que parece sabida ou sábia, é muito mais sabida do que sábia, sabidamente. Portanto, forma de governo, democracia, é uma grande mentira. É uma grande mentira. Eu não a vejo, não a reconheço em parte alguma. Por quê? Porque um dos princípios do governo das leis está ali escrito, nela, na lei maior, harmonia e igualdade dos poderes. Os poderes são iguais e harmônicos entre si. E o direito é definido como conjunto de leis que servem para regular a vida em sociedade e para garantir a harmonia social. E o que é que nós temos hoje? Um indivíduo, um elemento componente de um dos poderes, simplesmente invade o outro poder. E o outro elemento daquele outro poder invade o outro poder. É invadido e invasor. É isso que a gente vê. É isso que nós estamos vendo hoje. Sabe por quê que o governo dos homens não é bom? Porque a maioria dos homens que governam não presta. E sabe por quê que o governo, a forma de governo das leis, também não resolve? Porque os homens que deveriam obedecer e aplicar as leis não prestam. O que é que presta? Vamos raciocinar, vamos refletir. Ou eu estou dizendo aqui alguma barbaridade? Quem é o nosso paradigma hoje de exemplo de pessoa humana que, dentro do quadro que nós temos na política brasileira, você diga assim, este é realmente um homem que manda, não desmanda, não se desmanda, faz cumprir as leis, é honesto, não tem interesse pessoal, não é corrupto, não é autocrata. Quem é? É por acaso o senhor Barroso, o senhor Gilmar Mendes, o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Edson Fachin, o senhor Lewandowski? São exemplos, são paradigmas de bom comportamento, são exemplos. Do jeito que a coisa anda no Brasil, um dia cai. Um dia cai na cabeça de muitos de nós e nós vamos sangrar. Antes de tudo, portanto, pensem bem, enquanto se fala em vão, enquanto se toma o nome da democracia em vão. É a palavra que os hipócritas mais usam. Pela democracia, pela democracia, pela democracia. Que democracia? Que povo manda na nação?
Democracia é o poder do povo, em grego. Aonde está a democracia? Autêntica, verdadeira,